Gratuaialcha, gratuaial, gratuaialcha, gratuaial, gratuaialcha, gratuaial. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Amados irmãos, quarta-feira, 25 de agosto de 2021, nós estamos iniciando reunião com o nosso Mashiach amado, nosso Pai eterno, maravilhoso, conselheiro e alforte, príncipe da paz. Nós vamos fazer essa pequena introdução aqui. Nós vamos lá em 2 Tessalonicenses. Vamos esperar todos os irmãos abrirem. 2:6 diz assim: agora também sabeis o que ainda o retém, para aparecer só a seu tempo. Olha só, vocês, aqui está falando assim, versículo 6. Agora também sabeis o que o retém. Retém quem? Retém o antimachia. Para aparecer quem? É o antimachia aparecer? Não. É aquele que retém aparecer a seu tempo. Porque faz um link com Daniel 12. No final dos tempos se levantará Mical. Então, aqui está falando assim: agora também sabeis o que o retém. Retém o antimachia, é Mical. Para aparecer quem? Aparecer Mical. Só a seu tempo. Pois o mistério da impiedade já age. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Então aparecerá o ímpio. Olha aqui, sempre querendo aparecer. E ali o pai falando assim: olha, vai ser no final dos tempos que eu vou revelar Mical, que sempre ficou escondido. Sempre ficou escondido, e eu agora, no final dos tempos, vou apresentar eles para vocês. Porque ele sempre trabalhou, mas trabalhou escondido, né? Então isso é maravilhoso, irmãos, esse entendimento aqui. Aí nós vamos lá para Apocalipse 1. Apocalipse 1:1. Revelação de Yahshua Mashiach. Ial lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele, Yahshua, a manifestou com sinais por meio de seu anjo enviado ao seu servo João e Alrana, a qual atestou tudo quanto viu, como sendo a palavra de Yahweh e o testemunho de Yahshua Mashiach. Então aqui, veja bem, Yahshua, o Altíssimo, o Criador, o Pai Eterno, ele, por meio dele, foi feito todas as coisas. E para ele foram feitas, né? Então, aqui quando nós vemos aqui, Yahshua, depois que subiu, veja bem, Yahshua depois que subiu, o Pai Supremo não quer ficar longe dele mais não. Estão entendendo? Sim. Então ele falou assim: assenta a minha destra, a minha direita, até que eu tenha posto teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, o Ial, ele está sentado junto com Yahshua, que ganhou também o nome de Ial. Você lembra disso? O estudo de hoje, que foi postado. Vocês devem fazer o estudo. Porque ali está falando que ele recebeu o nome depois de ter feito a purificação dos pecados. Não é a hora que ele nasceu. Porque na hora que ele nasceu, Gabriel anunciou a Miriam qual o nome que ia pôr na criança. Yahshua. Ele já tinha esse nome lá em cima. Por isso que Gabriel veio a comunicar com Miriam que era para colocar esse nome. Qual o nome? Yahshua. E a palavra fala que depois de ter feito a expiação, purificação dos pecados pela morte no madeiro, vamos ver isso? Isso está em Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, vamos lá. Filipenses 2. Filipenses, depois Colossenses. Então, Filipenses 2.
Oi? Ainda? Ah, sim. Filipenses, capítulo 2, versículo 8, página 2050. Filipenses 2, 8. Aqui tá falando de Yahshua. Quando você pega aqui, vamos pegar versículo 6 para você saber que com certeza é Yahshua que está se falando. Filipenses 2, 6. Ele estando na forma de Yahweh, ele estando na forma de Yahweh, não usou do seu direito de ser tratado como Yahweh, mas se despojou, viu? Despojou, tomando a forma de escravo, de servo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em seu aspecto como um homem. Abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre o madeiro. Ó, morte sobre o madeiro, versículo 9. Por isso, porque foi obediente até a morte do madeiro, por isso, Iau soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome. Aqui quando ele nasceu, irmãos, não, é quando ele foi obediente até a morte no madeiro, e é por causa disso que Iau o sobreexaltou. Porque o nome Yahshua ele já tinha recebido quando Gabriel veio falar com Miriam. Miriam, você vai dar o nome do menino de Yahshua. E aqui está falando, versículo 8. Abaixou-se Yahshua, tornando-se obediente até a morte. E morte sobre o madeiro. Por isso, porque foi obediente até a morte. É tão difícil, irmãos, entender isso. É tão difícil. Abaixou-se, tornando-se obediente até a morte, e morte no madeiro. Por isso, soberanamente, o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome. Só tem um nome que está acima de todo nome. Qual? Iau. Ah, Yahshua. Não, irmãos, é Iau, porque Yahshua é o nome que ele já tinha na terra, quando ele nasceu. Yahshua é um nome que é aquele que entrou, deu continuidade na obra de Moisés, entrou com o povo na Canaã, entendeu? Aí ele chamava Yahshua, mas foi dado para o nome dele de Josué, só para diferenciar, mas o nome hebraico é Yahshua. É o sumo sacerdote ali, que estava Mical, e o sumo sacerdote Yahshua, e Satanás ali acusando. Ou seja, foi dado para ele um nome comum que tinha vários personagens. Se você pegar no livro de Lucas, Yahshua, ele tinha um ancestral Yahshua também. Como que ele pode ter recebido o nome que é acima de todo nome que todo mundo tem? Não, irmãos. Só um que tem esse nome. Qual o nome? De Yahweh. Só um tem o nome de Yahweh. E ele recebeu esse nome que é acima de todo nome, o nome de Yahweh. Ele recebeu o nome do pai dele, Yahweh. Você pode falar para distinguir Yahweh pai e Yahweh filho, tá? Tá claro? Tá claríssimo. Só não tá mais claro se não quiser enxergar, se fechar o olho, né? Então vamos lá. Agora voltando para Apocalipse capítulo 1. Apocalipse 1. Veja bem, a primeira coisa que vocês têm que entender, Mical, ele é a imagem de Yahshua. E Yahshua é a imagem de Yahweh. Por isso que o nome Mical significa aquele que é semelhante ao Altíssimo. Se Yahshua, acabamos de ler isso aqui, irmãos, entrou um negocinho aqui no meu olho. Veja bem, se Yahshua, viu ali, nós lemos agora em Filipenses 2, Yahshua, ele tem o quê? Ele é a aparência de Yahweh, mas ele não quis usurpar, não quis usar desse direito, antes se anulou.
Não foi assim que está escrito? Sim. E quando nós vemos Mical, ele é a semelhança de Yaush. E quando ele é a semelhança de Yaush, e Yaush é a semelhança de Yau, ele também tem a semelhança de Yau. Entenderam? Sim. Por isso que fala, eu vi Yau face a face e a minha vida foi salva. Que é o anjo Mical lutando com Jacó. E aí Jacó fala, eu vi Yau face a face e minha vida foi salva. Vocês entenderam? Uhum. Isso precisa entender. Isso vocês precisam entender por quê? Porque isso faz o link com o imitador. O imitador chama-se Satanás. Tá? Vamos lá. Apocalipse 13. Apocalipse 13. Apocalipse 13, versículo 11. Apocalipse 13, 11. Diz assim, ó. Apocalipse 13, 11. Quando você começa 13, 1, você vai ver uma besta que levanta do mar. Quando você pega 13, 11, você vai ver outra besta que levanta da terra. Então diz assim, ó. Versículo 11. Vi depois outra besta sair da terra. Tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como dragão. Vê que o foco aqui é falar. É falar. Ele tinha aparência de cordeiro, viu? Quem é? Porque Satanás é imitador. O antimachia, ele imita quem? Yaush. O falso profeta imita quem? Mical. E o dragão imita quem? Iau. Ok? Isso vocês precisam entender. Então, aqui está falando que o falso profeta tinha aparência de cordeiro. Para fazer um link com o quê? Olha só, calma. Com o antimachia. Porque o antimachia que vai ser sacrificado. Ele não vai ser sacrificado? Ele vai ser morto. E está falando que o falso profeta parece um cordeiro. Quer dizer, tem aparência parecida com quem? Com o antimachia. Isso aí você precisa entender. Aí ele continua. Mas falava como dragão. Viu? O espírito. Por quê? Porque Satanás é um espírito. Ele está habitando os lugares celestiais junto ali com os seus revoltosos. Ele está lá. Aí vai ser levantado Mical com o seu exército, vai lá e joga ele por terra. Quando ele vem por terra, ele está em corpo? Não, ele está em espírito. E ele entra nas pessoas, assim, como um espírito de demônio. Ok? Aí, olha só, vamos continuar a leitura. De novo. Vi depois outra vez sair da terra, tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Toda a autoridade da primeira besta, ele a exerce diante desta. Ó, ele tem autoridade da besta. Para exercer, ele exerce autoridade na presença da besta, viu? É igual a lua. A lua recebe a luz na presença do sol. Entenderam? Vocês estão entendendo? A luz da lua, a lua tem luz própria? Não. Ela precisa estar na presença do sol para ter luz. Isso tudo aqui é segredo, tá, irmãos? Tudo isso aqui é segredo. Está sendo revelado para você. Aí ele continua. E faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Ó, o falso profeta, ele faz com que a terra inteira adorem o antimachia. É imitando. Por que é imitando? Ele imita Mical, que faz com que a terra adore Yaush. Vocês estão entendendo? Sim. Exatamente. Mical, ele apresenta que Yaush tem que ser adorado. Agora que Mical subiu com seus anjos, vem aquele que também quer marcar. Por quê? Mical veio marcar na testa
os servos de Ial. Isso está em Apocalipse 7. E vocês estão careca igual eu de saber. Não é mesmo? Depois que Mical vem e marca e arrebata, vem agora e se manifesta o anti-Machia, que também quer imitar por uma marca. Por uma marca. Igualzinho. Ok? Vamos continuar. Aí ele faz, ó. Versículo 13. Versículo 13. Olha só, presta atenção. O falso profeta opera grandes maravilhas. Veja, ele opera grandes maravilhas. Até mesmo de fazer descer fogo do céu sobre a terra. À vista dos homens. À vista dos homens. Esse é um estudo que eu não vou entrar hoje. Eu vou entrar com os irmãos depois. Vou mostrar para você esse estudo em separado, mas eu não posso entrar agora. Tá bom? Porque senão não vou dar. Isso aqui tudo é introdução, nem entrei no estudo ainda. Vamos lá. Aí 14. Graças às maravilhas que lhe foi concedido realizar na presença da besta, o falso profeta seduz os habitantes da terra, incitando a fazerem uma imagem, fazerem uma imagem em honra da besta, que tinha sido ferida pela espada, mas voltou à vida. Foi-lhe dado até mesmo infundir espírito, guarda isso, foi-lhe dado até mesmo infundir espírito à imagem da besta, de modo que a imagem pudesse falar e fazer que morressem todos que não adorassem a imagem da besta. Isso aqui é o que, irmãos? Isso aqui, ele fez uma imagem igualzinha ao anti-Machia. E ele vai colocar essa imagem aonde? Dentro do templo. Dentro do templo. E ele vai infundir espírito. Que espírito é esse que vai infundir nele? Daquele que caiu lá em cima. Lúcifer, Satanás. Esse Lúcifer, Satanás, não tem corpo, porque ele é espírito. E ele entra dentro da imagem. Quando ele entra dentro da imagem, agora a imagem vai falar. E vai determinar que morra aqueles que não tiverem a marca e não adorassem a imagem. Ok? Qual que é a imitação aqui? Pegou uma imagem, é igualzinho. Infundiu nela o espírito. E quando infundiu nela o espírito, ela falou. É a representação de quem? De Mical. Mical é a imagem de Alcha. E recebe o espírito de Al. Quando recebe o espírito de Al, ela fala. Ok? Ela fala. Irmão, eu estudo há muito tempo e aqui a maioria, né, quase saindo dessas denominações, a gente via que o nome Mical e pensava que era Yalcha, né? E hoje nós sabemos que ele é o representante de Yalcha, né? Você tem que lembrar ali que nós lemos. E também outro nome era Emanuel. Todos achavam também que era Yalcha, né? Então você vê o engano. É o engano. Está sendo revelado as coisas hoje. Né? Exatamente. E Emanuel vai se fingir de Mical. O que acontece? Vamos por etapas, né? Para a gente não perder o raciocínio. Porque eu perco o raciocínio. Né? A gente tem que tentar não mudar o foco para a gente não perder. Primeira coisa que tem que entender aqui, nós lemos Tessalonicenses. O que está falando Tessalonicenses? Olha, aquele que retém a manifestação do antimachia, até que este que retém seja manifesto. Ou seja, ele sempre ficou escondido e agora no final dos tempos ele é revelado. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, Satanás é imitador das coisas de Ia. Agora, o que é que ele imitou ali que não acontece? O quê?
a imagem recebe adoração, diferentemente de Mical, que não recebe. Entendeu? Ele não recebe adoração, diferentemente da imagem do antimachia que recebe. Por isso que a imagem ali é chamada de abominação. Abominação. O que é abominação? Algo abominável. E duas palavrinhas no Antigo Testamento referem-se à abominação. Uma eu já falei, idolatria. E a outra, feitiçaria. As duas se referem como a algo abominável, ok? Então, eu falo abominação quando a Escritura está falando, né? Ali é assim, fala que algo abominável é aquele que semeia contendas. Agora, abominação como pecado capital refere-se ao pecado da feitiçaria e o pecado da idolatria, tá? Quando você vê a Israel, fala assim, Israel cometeu abominação. Ou é idolatria ou feitiçaria. Você pode saber uma das duas coisas, entendeu? Quando está falando isso. Ok, irmãos? Bom, só uma dúvida. Eu queria esclarecer essa dúvida para poder ficar. Por exemplo, quem vai levantar então o antimachia quando ele tombar ali na hora que ele for morto ali na hora? Quem que você acha? Quem que vai? Eu tô achando. Quem que você acha? Eu pensava antes que era o pai dele ali, ia levantar ele, né? Na hora que ele caísse por terra, ia introduzir nele ali e levantar ele ali. Você achava que era ele? Eu achava. Aí vamos lembrar que Satanás é imitador. Lembra disso? Não existe nada novo debaixo do sol. Sol é a representação de Yahweh. Debaixo do sol, quer dizer, o que está para baixo, tudo é uma imitação, é uma repetição, ok? Vamos lembrar de Lucas. Evangelho de Lucas, Escritura. Domingo de manhã, primeiro dia da semana, ao raiar do dia, começou os primeiros raios solares. Correu lá para a tumba. Né? Quem correu lá para a tumba? Hã? Maria. Maria, né? E Pedro. Hã? Maria também e Pedro. Foi correndo junto. Correu também. Ele não viu ali. Depois vocês leem. Tá? Aí o que aconteceu? Aí chegaram e não encontraram ninguém. Mas logo viram dois anjos. O que esses dois anjos foram lá? Foi rolar a pedra para Yahshua sair? Foi isso, irmão? Não. Foi lá ressuscitar Yahshua. Tá? Eles foram ali ressuscitar Yahshua. Ok? Depois, os dois anjos apareceram na ascensão de Yahshua. Eram dois anjos que apareceram no meio da multidão e falou: olha, vocês ficam vendo Yahshua subir, da mesma forma que ele está subindo, ele vai descer. Por quê? Porque aquele que está falando é quem? Mical. Da mesma forma que ele vai descer, porque a imagem dele vai receber o mesmo nome dele, entendeu? Vai receber o nome de Yahshua. Aí, tudo é a dica, né? Então, a imitação. Quem que vai fazer o antimachia ressuscitar? O falso profeta. Por quê? Porque é imitação de Mical. Porque Mical é o anjo da vida, lembra? Ele vem para poder ressuscitar o pai dele. Porque foi feito um juramento. A gente pegou lá no livro de José. Lá em Gênesis. Jacó é a representação ali do pai de José. Ali representa Yahweh. E fala assim: põe a mão na minha coxa e jura que você não vai deixar os meus ossos sepultados no Egito. Você assistiu esse vídeo? Não sei se você estava viajando. Quer dizer assim, então, que o falso profeta, ele vai reviver... Não, pera aí, calma. Você entendeu esse aqui, a promessa? Está falando, põe a mão na minha coxa. Você jura que não vai deixar os meus ossos ser sepultados no Egito. Aonde que é o Egito, irmão? Aqui nessa terra. Mical é a representação de José, que eu trouxe o estudo, que ele vem aqui na terra, agora ressuscitar o pai dele e levar ele para casa.
Ou seja, a representação que José ali não ia deixar Jacó sepultado no Egito, entendeu? Vocês entenderam? Sim. Agora, a mesma coisa acontece na imitação de Satanás. Ele tem que fazer parecido, porque ele não pode fazer nada novo. Não há nada novo debaixo do sol. Nada novo de baixo. Nada novo, então ele tem que imitar. Exato. Então o falso profeta vai reviver, né? Não era ressuscitar. Não ressuscitar, reviver, porque revive no mesmo corpo. Ressuscitar no corpo glorificado. Vai reviver um e vai no outro já fazer reencarnação ali da imagem. Na realidade não reencarnação, porque é uma imagem. É uma imagem. A reencarnação é uma pessoa que já viveu e que, né, aquela estudo de espiritismo. Na realidade ele simplesmente vai invocar, né? Ele vai invocar o espírito de Satanás sobre a imagem e o espírito entra. Então agora já sei que é o falso profeta que vai fazer isso. É o falso profeta que vai fazer isso. Exatamente. Exatamente. Obrigado. Eu precisava trazer para vocês, irmãos. Por quê? Porque você entendendo certas coisas que Satanás imita, fica mais fácil você entender as coisas. Por quê? Porque ali você viu que põe a mão na minha coxa e jura que não vai deixar os meus ossos sepultados no Egito. Né? É maravilhoso, irmãos. É igual... nessa palavra que toda ela tem a manifestação de um sumo sacerdote, tanto lá na parte divina como essa parte satânica aí, ele se representa como isso. Ele representa o sumo sacerdote. Ele representa o sumo sacerdote. E eu vou te mostrar, aproveitando que você falou isso, vamos lá em Samuel 2. Samuel 2. Vamos lá. Samuel 2. Primeiro Samuel 2. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, versículo 35. Página 392. 393. Página 393. 1 Samuel 2, versículo 35. 1 Samuel 2, versículo 35. Vamos lá. Todos acharam? Diz assim, ó: farei surgir um sacerdote fiel, que procederá conforme o meu coração e o meu desejo, e lhe construirei uma casa estável, e ele andará sempre na presença do meu ungido. Viu? Esse aqui que ele está falando é Mical. Por isso que faz um link com Apocalipse 19. E vi aquele fiel e verdadeiro. Aqui faz um link, um sacerdote fiel. E anda sempre com o meu ungido. Quem que é o ungido? Yahushua. É o rei. É o rei. É ungido. É o rei. E aqui é o quê? A representação do antimachia. Fazendo o quê? Faz uma imagem à sua semelhança, infunde nele o espírito e coloca ele dentro do templo. Viu? É representação de ser sumo sacerdote. Por quê? Porque Mical é sumo sacerdote, que foi instituído por Yahushua para isso. Ok? Então vamos lá. Vamos voltar lá em Apocalipse. Eu queria fazer esse link aqui para vocês entenderem, tá? Como que Satanás imita as coisas do Pai. Agora, vamos lá. Apocalipse. Agora nós vamos para Apocalipse 1. Essa aqui, irmãos, é a aparência do anjo, tá? Essa é a aparência do anjo que foi enviado. Aí você fala assim, ele é a imagem de Yahushua, então ele é a imagem de Yahushua. Então Yahushua também tem essa mesma aparência, ok? E assim sempre foi entendido que era Yahushua aqui. Apocalipse capítulo 1. Olha só. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Apocalipse 1, 9. Diz assim: eu, João e Alrana, vosso irmão, companheiro na tribulação, na realeza, na perseverança em Yahushua.
encontrado na ilha de Patmos, por causa da palavra de Ial e do testemunho de Ialcha, no dia do mestre, que dia? Primeiro dia da semana, domingo. Foi, aqui ó, no dia do mestre, fui movido pelo Espírito. Ó, presta atenção, isso aqui é a chave. Essa aqui é a chave do entendimento. Movido pelo Espírito. Lembra que o falso profeta colocou o Espírito dentro da imagem? Sim. Lembra? Agora você vai entender aqui o lado da verdade. Aí ele fala assim, ó, no dia do mestre, quer dizer, no primeiro dia da semana, fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. Aqui já dá uma dica. Quem que é que tem a voz de trombeta? Mical. Mical é a trombeta de Ial, porque fala por Ial, ok? Aí ele fala, ordenando, escreve o que vês num livro e envia às 7 igrejas. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver a voz que me falava, e ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro. Aqui dá a dica, ó. Candelabro de ouro. E no meio do candelabro alguém semelhante ao filho do homem. Veja, há um filho de homem vestido com uma túnica longa e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Essa aqui é a visão dos anjos ali de Apocalipse 8, quando está se abrindo, quando se abriu o tabernáculo de Ial e viu os 7 anjos ali dentro. E depois que eles vão tocar as trombetas, ninguém podia entrar, porque a glória de Ial inundou aquilo ali. Entendeu? Ninguém entrava nem saía. Aí, vamos continuar. Olha só. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como a lã branca, como neve. Seus olhos pareciam como chama de fogo. Os pés tinham aspecto de bronze quando está incandescente no forno. Sua voz era com estrondo de muitas águas torrenciais. Na sua mão direita tinha 7 estrelas e na sua boca saiu uma espada afiada, ó, com 2 gumes. Sua face era como o sol. Lembra disso que a gente falou assim, olha, a lua vai brilhar como o sol. Lembra? Lembra disso? Nós já lemos? Sua face era como o sol, como brilha com todo o seu esplendor. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando, não temas. Lembra daquele anjo consolador? Foi consolar Ialcha? Lembra? Aquele fala, ô Ialhana, não temas, fica tranquilo, fica em paz. Ok? Aí ele fala, olha, eu sou o primeiro e o último. Aqui nós já vimos esse estudo, nós fizemos esse estudo, porque Ialcha fala, eu sou o alfa e ômega. Está nesse mesmo capítulo, Ialcha falando, eu sou o alfa e ômega. Quando é Mical, ele fala, eu sou o primeiro e o último. Porque eu sou o primeiro, eu sou o primogênito de Ialcha. E o último Adão, que tem o quê? Espírito que dá a vida. Lembra? Espírito da vida. A gente já falou que não pode ser Ialcha. O último Adão não pode ser Ialcha. Por quê? Porque Ialcha é o Criador. E Adão é referido como criatura criada. Ok? Então, não é Ialcha, porque Ialcha é o Criador. Ele nunca poderia ser referido como criatura criada. Porque ele que criou todas as coisas para ele e por ele. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Vamos continuar. Aí ele fala, não temos, sou o primeiro e o último. Aqui estava fácil. Agora quando falou o vivente, estive morto, eis que estou vivo pelos 7 séculos, aí fala, aqui não pode ser o Mical não, porque ele foi resgatado vivo. Aí que entrou o quê? Entrou a palavra de Efésios 5,14. Efésios 5,14 fala assim, desperta, né? Por isso se diz, desperta, levanta de entre os mortos, levanta, porque se levantará Mical, lembra? Apocalipse 12. Se levanta dentre os mortos e o Mashiach te iluminará, que é a representação da lua que é iluminada pelo sol. Vocês entenderam, irmão? Levanta de dentre os mortos, porque ele tinha que ser semelhante ao pai dele em tudo, só que de forma diferente. Exatamente. Porque ele ficou subjugado, Apocalipse 12, estava debaixo do pé da mulher, via a lua, via uma mulher
com uma coroa de estrelas, de 12 estrelas na cabeça, vestida do sol, e pisava sobre a lua. Pisava, subjugou ela, subjugou a lua, subjugou Mical, fazendo Mical prisioneiro dentro das denominações, dentro de Sardes. Por isso que ele fala, estive morto, mas eis que vivo agora pelo século dos séculos. Ok, irmãos? Então, essa visão aqui é a visão de Mical. E Mical carregando na mão as estrelas. E andando no meio dos candelabros, que é a igreja. As eras da igreja. E a gente já viu que Mical é o anjo protetor de Israel na antiga aliança. E protetor da igreja na nova aliança. Ok? Aí que está a beleza. Por quê? Porque esse Mical é o mesmo que vem na terra, na sexta era. Mas como que Mical fala para ele mesmo que está lá? Por quê? Vamos lá? Olha só. Apocalipse 3:7. Apocalipse 3:7. Ó, Mical falando ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: assim diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fechando ninguém abre. Espera aí. Ele falando para o anjo que seria ele mesmo encarnado. Como que ele poderia fazer isso, irmãos? Só por uma coisa. Assim diz aquele de aparência. Mas a boca dele fala dele mesmo? Não. Ele é a boca de Iau. Então, é Iau que está falando ao anjo da igreja Filadélfia, e não Mical falando ao anjo. Porque ele é a trombeta de Iau. Ele está falando a voz de Iau. Entenderam? Ou seja, por isso ele não está falando ele mesmo, falando com ele mesmo, porque ele está ali na condição de boca de Iau. Como se ele falasse assim, colocaria a minha palavra na tua boca. Isso, exatamente, é Iau falando. Por isso que Iau fala pela boca dele, fala assim, e todos saibam que eu te amo. Está falando ali, ó. Saiba que eu te amo. Por quê? Porque seria Mical falando, eu te amo, eu mesmo? Não, é porque é Iau falando pela boca de Mical. E eu vou fazer com a sinagoga de Satanás, venha se prostre aos teus pés e saiba que eu te amo. É Iau falando pelo anjo, entendeu? Ok? Isso é para ter entendimento, irmãos, para não ficar dúvida. Agora eu quero que vocês entrem na palavra. Quem vai achar primeiro? Assim diz aquele que tem os 7 espíritos de Iau. Oh, beleza! Essa é a parte da revelação de hoje. Vão lá na igreja de Sardes. Olha aqui. A igreja de Sardes. Isto diz aquele que tem os 7 espíritos. Ele está dizendo, mas ele está falando dele mesmo? Não, ele está falando de Iau. Então, vamos lá. Olha só. Igreja de Sardes. 1. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: assim diz aquele que tem os 7 espíritos de Iau. É Mical. Só que ele está falando por Iau. Isso diz aquele que tem. Mas ele está falando dele mesmo? Não. É de Iau que fala por ele. Agora nós vamos ver isso aqui. Olha só. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: assim diz aquele que tem os 7 espíritos de Iau e as 7 estrelas. Viu que tem as 7 estrelas na mão? E ele anda no meio do candelabro? Ou seja, o candelabro não é a representação dos 7 espíritos? Presta atenção. Por que isso? Porque essa é a representação daquele que foi infundido o Espírito nele. E depois que infundiu, ele falou. Lembra que o antimachia quis imitar? Presta atenção. Agora vamos lá. Isaías 11:2. Isaías 11:2. Agora vocês vão entender claramente. Isaías 11:2. Isaías 11:2. Vamos começar do 11:1. E é por isso que eu puxei a orelha dos irmãozinhos. Quem que é Jessé? Não sabe. Perguntei domingo. Quem que é Jessé? O irmão não sabia. Quem que era Jessé, né? É o pai de Davi. É o pai de Davi. Pai de Davi, ok? Tá fazendo um link com Davi. Um ramo
Um ramo, na hora melhor vocês estão saindo agora, vocês não vão prestar atenção. Ó, um ramo sairá do tronco de Jessé. Do tronco de Jessé. Um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o espírito de algo. Espírito de sabedoria, de inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento, temor de algo. Temor de algo. Versículo 3. No temor de algo estará a sua inspiração. No temor de algo estará a sua inspiração. Ele não julgará, ó. Lembra o link de Apocalipse 19? Ele julga e peleja com justiça. Vamos lá. Ele não julgará segundo a aparência. Ele não dará sentença apenas por ouvir dizer. Antes julgará os fracos com justiça. Viu? Que julga com justiça. Apocalipse 19. Com equidade pronunciará sentença em favor dos pobres da terra. Ele ferirá a terra com o bastão de sua boca. Ó, ele ferirá, lembra? Ele vai reinar com o cetro de ferro, lembra disso? Aqui está fazendo o link lá. Ele ferirá a terra com o bastão de sua boca e com sopro de seus lábios matará o ímpio. Viu lá Apocalipse 19? Viu que sai uma espada aguda da sua boca, Apocalipse 19, nós já fizemos esse estudo? Sim. Então aquele que tem os 7 espíritos faz um link com aquele que está falando para Sardes. Isto diz aquele que tem os 7 espíritos de Ial, é o anjo. Falando por Ial. Entendeu? Falando por Ial. Fazendo um link que este que vai vir julgar faz um link com Daniel 7. O ancião que julga e coloca os outros para ajudá-lo a julgar no trono. Apocalipse 7, recebeu a outorga daquele que vem na nuvem, o filho do homem, Ialcha o rei. Recebeu a outorga para ele ser o que? Juiz. Lembra disso, irmãos? Então, aqui, olha só, vamos continuar. Ele continua falando assim: antes julgará os fracos com justiça, com equidade pronunciar a sentença em favor dos pobres da terra. Ele ferirá a terra com o bastão de sua boca e com o sopro de seus lábios matará o ímpio. Matará quem? O antimachia. Aí ele fala: a justiça será o cinto nos seus lombos. A justiça será o cinto dos seus lombos. E a fidelidade, o cinto dos seus rins. Isso aqui faz um link com o quê? Com Isaías 22. Isaías 22, com a chave de Davi. Vamos lá para Isaías 22? Vamos deixar aqui para depois voltar, tá, irmãos? Isaías 22. Vai falar sobre Sóbina. Isaías 22, vamos lá. Isaías 22, aqui está falando Sóbina e Eliaquim. Sóbina, representação de Satanás, Eliaquim, representação de Mical. Não pode ser Ialcha. Por que não pode ser Ialcha? Porque nunca está colocando Ialcha na condição de igualitário com Satanás, sendo que Satanás é um ser criado. Exatamente. Entendeu? Nunca poderia ser Ialcha, porque Ialcha é o Criador, é o Altíssimo. Vamos lá. Versículo 17, ó. Aqui 17 fala assim: mas Ial te lançará para longe, ó homem. Falando aqui com Sóbina, que é a representação de Satanás. Satanás. Não é o antimachia, não, é Satanás. Porque essa disputa aqui é a situação lá de cima, na queda. Lá em cima, lá na queda, lá em cima. Ó, porque Satanás vai ser lançado por terra, vai ser arremessado como uma bola em lugar espaçoso, fazendo um link com o planeta, que é uma bola, não é nada de plano. Que eu já fiz esse estudo com os irmãos. Ó, diz assim, versículo 17: mas Ial te lançará para longe, ó homem, sim, ele te apanhará e te fará rolar como uma bola em terreno espaçoso, ali perecerá juntamente com seus carros suntuosos, com uma vergonha da casa do teu mestre. Afastar-te-ei do teu cargo, removerei do teu posto. Naquele mesmo dia chamarei o meu servo Eliaquim,
filho de Ilquias. Ó, Ilquias era o sumo sacerdote. Fazendo link com Iauxa, o sumo sacerdote, e Mical, que depois do sacrifício de Iauxa recebe o encargo de ser sumo sacerdote. Por quê? Porque o sumo sacerdote na terra, ele só recebia o cargo, passava para o filho dele quando ele morria. Então Iauxa morreu e reviveu, e com isso ele podia passar o encargo de sumo sacerdote para o filho dele. Ok? Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Então, olha só, aí continua. Versículo 21. Vesti-lo-ei com uma túnica e cingi-lo-ei com um cinto. Olha o link. Olha o link. Cingi-lo-ei com o teu cinto. Porei nas suas mãos as tuas funções. E ele será pai para os habitantes de Alxalã e para a casa de Judá. Por quê? Porque a casa de Judá é a tribo dele. É a tribo dele. Por isso que está falando, vai sair um rebento do quê? Da descendência de Jessé. De Jessé. Porque Iauxa, ele é da casa de Jessé. E esse é filho de Iauxa, entendeu? Da mesma forma. Aqui o link é: vesti-lo-ei com a tua túnica e cingi-lo-ei com teu cinto. Agora volta lá. Volta lá, Isaías. Isaías 11. Isaías 11. Isaías 11, o título aqui chama o descendente de Davi. Aí, olha só, ele pega e fala assim, olha, versículo 5, 11, 5. A justiça será o cinto dos seus lombos. Ou seja, por quê? Por que sobe na representação de Satanás foi tirado dele o cinto? Por causa da injustiça, ele era injusto, mostrando que este que está recebendo o cinto é justo. E faz um link com Shaul Paulo em Efésios 6. Efésios 6, revestir de toda a armadura de Iau. Aí fala do cinto. O que é o cinto? Hã? Justiça. Verdade. A cinturão da verdade e a couraça da justiça. O cinturão da verdade. Por isso que fala, e isso diz o santo verdadeiro, que fala a verdade. Que fala a verdade. Que fala a verdade. Olha só. Aí ele fala assim, olha só, irmãos. Versículo 11, 5 agora. Chegou o quê? Chegou o tempo do milênio. Chegou o tempo do milênio. Chegou o tempo do milênio. Mical vem e restitui para Iauxa o reino do céu e da terra. Aí Iau coloca ele como governador da terra. Governador da terra. Representação de José no Egito. Representação de Mardoqueu, que criou Esther e levou ela para ela casar. Lembra disso? E se tornou o quê? Governador. Continua então. Versículo 5. A justiça será o cinto dos seus lombos. E a fidelidade, o cinto dos seus rins. Fiel. Lembra disso? Fiel e verdadeiro. Aquele fiel e verdadeiro que está Apocalipse 19. Ele tem o nome e é chamado de fiel e verdadeiro. Viu aqui que faz o link certinho? Aqui está falando, a justiça será o link dos seus lombos e a fidelidade dos seus rins. Então o lobo morará com o cordeiro e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leãozinho e o gordo novilho andarão juntos e o menino pequeno os guiará. Ou seja, a paz. Agora já não tem instinto de morte. Não tem ali derramamento de sangue. Está entendendo? Porque chegou o milênio. Versículo 7. A vaca e o urso pastarão. Ó. Já viu o urso pastar? Ele vai pastar. A vaca e o urso pastarão juntos. Juntos se deitarão as suas crias. Olha aí. É lindo. O leão se alimentará de forragem como o boi. Como o boi, como capim. A criança de peito poderá brincar junto à cova do escorpião, a áspide.
E uma criança pequena porá a mão na cova da cobra, da víbora. Ninguém fará mal, nem destruição nenhuma em todo o meu santo monte, porque a terra ficará cheia de conhecimento de Yahweh, como as águas cobrem o fundo do mar. Como as Aqui ele está fazendo um link de que? Deste que vem reinar o milênio, na realidade, no nome do seu pai, vem governar. O pai reina e ele governa, né? Ele vem cuidar das coisas do pai dele, como ele sempre fez. E Yahshua, na realidade, quando ele faz, a gente fala isso, por quê? Porque o prazer dele é ver o pai dele agora está alegre. Tá entendendo? Ver o pai dele alegre. Essa é a alegria dele. Ver o pai dele alegre. Por quê? Porque é esse o esforço dele. Sempre foi assim. Porque desde o momento que os filhos de Yahshua, os primogênitos, traíram o pai, ele viu o pai triste e ele queria consolar o pai. Entendeu? Por ele querer consolar o pai, que ele sempre procurou estar junto do pai. Então, amados, essa palavra é uma palavra que o Pai nos deu hoje. Um entendimento mostrando que no devido tempo era necessário que Mical se revelasse. Mostrando claramente que é ele que recebeu de Yahshua, porque Yahshua tem a plenitude do Espírito e ele deu para Mical essa mesma condição. Essa condição é celestial, tá, irmãos? Não é a condição humana, é a condição celestial. Por quê? Porque por isso que você vê que as 7 estrelas estão na mão dele. Sim. Né? Porque ele sabia, inclusive, que aquele momento ali ele precisava cumprir também, como o pai dele cumpriu vindo à terra. O pai dele veio à terra na condição de corpo humano, sem memória. E ele também tinha que vir à terra sem memória, em corpo humano. Ok? E o que Yahshua fez? Ele juntou a nação de Israel. Esse era o objetivo, trazer a mensagem para a nação de Israel. Qual que é a missão de Mical? A juntar os desgarrados de Israel. Para juntar de novo para a nação de Israel. Então, quando a gente está falando de tudo isso, não é questão de Mical querer passar na frente de nada, porque ele nunca quis e não é esse o objetivo dele, mas o objetivo dele é ver o pai dele feliz. Esse era o objetivo, ver o pai dele feliz novamente. Entendeu? Porque a condição de quem tem um filho, né? Você pode ter um filho e você entender o que é a dor de ser traído, né? Então, se pode imaginar. E a gente vê hoje da condição, por causa dessa fidelidade, que a gente já recebeu entendimento lá de trás, que é a dupla honra, né? A dupla honra. A intenção era essa. Vim, conforme Yahshua veio, juntar o povo novamente para Yahshua e guerrear contra os inimigos de Yahshua. Né? Guerrear contra os inimigos de Yahshua e trazer a verdade, e a verdade doa quem doer. A gente, lógico, que fica entristecido porque existe um esforço muito grande para ensinar a verdade. É um esforço, por quê? Porque você está ensinando contra toda mentira. Porque a palavra em Apocalipse 12, vamos abrir Apocalipse 12 só para você entender. Apocalipse 12. Apocalipse 12.
versículo 7. Apocalipse 12, 7. Eu queria na Bíblia King James. Apocalipse 12, 7 até o 9. Na King James. Diz assim: houve então uma guerra nos céus. Mical e o seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Diante? Pode. Contudo, estes foram suficientemente poderosos e dessa maneira perderam seu lugar nos céus. Peraí, lê de novo que eu não entendi. Vai. Mical e seu exército, versículo 7. Exército de anjos lutaram contra o dragão. Aí o versículo 8. Contudo, que o dragão revidou. Contudo, esses, né, foi suficientemente Não poderosos. foram, não? Não foram. Estes não foram suficientemente poderosos. Agora Perdão, sim. perdão. Bom. E dessa maneira perderam seu lugar nos céus. Assim o dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele tem a capacidade de enganar o mundo inteiro, como sempre fez. Enganou os evangélicos, os católicos, os espíritas, enganou todo mundo. Até que vem Filadélfia, né? Vem agora, nesse final dos tempos, filho da promessa, e vem trazer a verdade. E essa verdade, ela bate de frente com todo o ensino de engano, de interpretação errada, de fermento nas escrituras, de tudo. Por quê? Porque essa foi a vontade de Yahweh, irmãos. Foi a vontade de Yahweh. Pode falar, Felipe. Aqui, naquela hora que você falou que Yahweh estava segurando as 7 estrelas... Yahweh não. Não, Yahweh não? Não, é Mical. Então, às vezes eu até olho para o céu e eu ainda não estou vendo as 7 estrelas. Aí Essas 7 estrelas, filhinho, os anjos das eras, né? São os anjos das eras, né? Então eles não são essas estrelas que você está vendo. É porque o irmão Camilson, ele falou das estrelas do céu. 7. As estrelas que estão referidas em Apocalipse, ali são os anjos, são os mensageiros das eras, né? Chamado de estrela. Por quê? Porque está escrito em Daniel 12, 3, não é isso? É 12, 3? Vamos ver se é Daniel 12, 3. Hã? 3 é o 3 ou 9? Vamos ver, 12, 3. Daniel 12, 3. Daniel 12, 3. Daniel 12, 3. Diz assim, ó. Daniel 12, 3. Fala assim: os que são esclarecidos resplandecerão, como o resplendor do firmamento. E os que ensinam a muitos a justiça serão como as estrelas, por toda a eternidade. Então, esses mensageiros estão conduzindo muitos aqui à justiça. Por isso que são chamados estrelas, entendeu? Entendeu? Porque toda a escritura é um link. Toda a escritura é um link para você entender. Por que está sendo chamado de estrela? Porque ensinam muitos a justiça. Ok? Então, eles são os mensageiros das eras. E é importante, irmãos, que você entender agora que, veja bem, acho que é despertador da irmã que toca sempre na reunião. Então, olha só, o que acontece? A gente tem o seguinte, ó. Nós temos, presta atenção.
nós temos... Presta atenção, irmãos. Não vamos desviar a atenção. Eu também perco a atenção. Aí, veja bem. Quando nós estamos falando aqui sobre os anjos, a era, o final dos tempos, Shaul Paulo, no entendimento do Espírito, ele já faz essa referência de muitos segredos, mas ele entrega de mão beijada? Não, ele nas escrituras não, ele entregava de mão beijada nas reuniões, ele contava os segredos nas reuniões, entendeu? Então era nas reuniões que ele contava esses segredos que eu estou contando para esses irmãos aqui, entendeu? Então ele não poderia colocar dessa forma, e é por isso que muitas coisas a gente também não coloca, não tem condições de trazer explicitamente nos vídeos e também nas reuniões assim, nos áudios, né? Então isso acontecia também com Shaul Paulo, né? Então, amados irmãos, nós vamos encerrar aqui essa gravação. Pode? É que quando a gente pegou aqui Isaías 11, agora, nossa, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é muito maravilhoso. Fala aí para nós. O que acontece? Quando a gente pega Isaías 11, a gente vai no versículo 10. Olha só para você ver, já tinha notado aqui, olha. Raiz de Jessé é o sinal de verdadeiro. É tremendo demais. Diz assim, ó. 11:10. Diz assim, ó. Naquele dia, a raiz de Jessé se ergue como um sinal para os povos. Será procurado pelas nações e sua morada se cobrirá de glória. Naquele dia, o mestre tornará a estender a sua mão para resgatar o resto do seu povo, a saber, aquilo que resta na Síria e no Egito. Aí no versículo 12, esse sinal, ele erguerá um sinal para as nações e reunirá os banidos de Israel. Foi o que você comentou aqui agora. Os banidos de Israel, e ajuntará os dispersos de Aldá nos quatro cantos da terra. Viu? É lindo mesmo. É lindo mesmo. É lindo, maravilhoso a palavra, né? Isso tudo o papai trazendo para os irmãos. Eu falo assim para os irmãos. É um alimento que um entendimento novo, traz paz, traz alegria para nós. Como a gente falou, quando Yaush, papai, veio, ele foi desprezado, não foi dado valor, entendeu? Para ele. E hoje todo mundo, né? É o Salvador, é o Salvador, é o Salvador. Mas quando você exalta ele, levanta logo o levante, que ele não pode ser exaltado, né? Nem adorado. Nem adorado, muito menos, né? Aí você vê ali que o falso profeta, ele faz com que todos os habitantes da terra adorem o anti-Mashiach, que é o link com Mical, que faz com que os habitantes da terra adorem Yahshua. Isso está onde, irmãos? Apocalipse 14:6. Vamos lá, Apocalipse 14:6. Apocalipse 14:6. Apocalipse 14:6. Vamos abrir Apocalipse 14:6. Apocalipse 14:6. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu, com o evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele dizia em alta voz: temei a Yahweh e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes. E quem? Yahshua, porque faz o link com Colossenses 1:15. Vamos ler aqui de novo e voltar em Colossenses? Olha só. Diz assim o anjo, ele dizia em alta voz: temei Yahweh e tributai-lhe glória, porque chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes. Por que está falando que o anjo está voando no meio do céu, hein, irmãos?
Eu vou perguntar aqui para um irmão. Eu vou perguntar... tem gente até fazendo de conta que é invisível. Outro tá baixando lá embaixo assim para poder... Vamos ver aqui. Ó, irmão Tiago. Tá aí? Irmão Tiago. Machucou a coluna? Não? Ó, por que aqui na passagem Apocalipse 14 fala assim: vi depois outro anjo que voava no meio do céu com o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra. Por que aqui está falando que ele voava? Porque ele anunciava o evangelho dos quatro na terra, que é o Mical Ayunas. Por que está falando que ele voava? Se ele veio humanamente. Como é que ele voa? Pega um avião? Não, através de... Hã? Ele pega o avião lá do... Vai ser levado para o deserto de avião? É isso? Não, né, irmão? Hã? Não, irmão, não. Vamos abrir em Hebreus 12. Hebreus 12, vamos lá. Irmãos, Hebreus 12. Hebreus 12. Irmãos, vocês têm que ficar mais maduros. Vocês têm que estar mais maduros, irmãos. Ó. Hebreus 12. Ó, Hebreus 12, 22. Hebreus 12, 22 em diante. Hebreus 12, 22. Presta atenção, irmãos. Hebreus 12, 22. Para página 2100. Agora você vai entender por que ele está falando que o anjo tá voando. Tá bom? Vamos lá. Ó, mas vós vos aproximar. Já chegou? Não, vocês estão aproximando. Vocês estão aproximando. Já chegou lá? Não, está aproximando. Então está falando assim, ó. Mas vós vos aproximaste do Monte Sião. Aproximou. Está chegando, mas não chegou lá ainda. Mas vós vos aproximaste do Monte Sião, da cidade ao vivo, aí ao Xalã celeste, e de milhões de anjos reunidos em festa, e da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão inscritos nos céus, e de Ial, o juiz de todos, e dos espíritos justos que chegaram à perfeição. Quando ele fala Ial, juiz de todos, por quê? Mical, ele tem a plenitude do espírito de Ial, por isso ele julga com justiça. É isso mesmo. Aí ele continua. E versículo 24. E de Alcha, o mediador da nova aliança, e do sangue da aspersão, mais eloquente que o sangue de Abel. Agora presta atenção. Prestai atenção. Presta atenção. Prestai atenção. Para não deixar de ouvir aquele que vos fala. Ó, aqui falou que já chegou lá no céu? Não. Vos aproximastes. Versículo 25. Prestai atenção para não deixar de ouvir aquele que vos fala, porque não escaparam do castigo quando recusaram ouvir aquele que os advertia sobre a terra. Quem que é que advertia eles sobre a terra, irmão? Francisco. Tem que marcha, né? Marcha advertia o povo na terra. Marcha advertia o povo na terra. Ó, vamos lá. De novo. Prestai atenção para não deixar de ouvir aquele que vos fala, porque se não escaparam do castigo quando recusaram ouvir aquele que os advertia sobre a terra, com maior razão ainda não escaparemos nós se nos afastarmos de quem nos fala do alto dos céus. Por isso que está voando. Por quê? Está falando do alto dos céus. Quem? Ial. Ial. Está falando dos céus na boca do mensageiro na terra. Mas quem está falando é Ial dos céus. Viu aqui? É o link com o anjo que estava voando com o evangelho eterno. Vocês estão entendendo, irmãos? E aqui está falando assim, olha. Se aqueles
que ou não deixaram de ouvir marcha na terra que falavam e morreram. A palavra, o link é e morreram. Quanto mais aqueles que estão deixando de ouvir Ial do céu falar, vão morrer de forma mais dura. Chega mais grave. É. E aqui ele fala, olha só. Com maior razão ainda não escaparemos nós se nos afastarmos de quem nos fala do alto dos céus. Ele, cuja voz um dia abalou a terra, agora proclama, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Por que ele está falando isso? Abalar a terra e o céu. Irmão, vamos ver aqui. Cadê o irmão Felipe? Tá aí? Aí, irmão Felipe. Machucou as costas? Não. Agora, por que ele está falando assim? Abalarei não somente a terra, mas o céu. Porque está falando das regiões celestiais? Não somente a terra, mas o céu. Está falando da região celestial. Falando o quê? No caso, ele vai destruir, né? Destronar. Isso, ele está balando. Viu que ele está balando as estruturas? Isso. Ele está tirando aqueles moradores do céu e jogando por terra. E depois ele vem, através do seu exército, e vai abalar agora a terra. Aí ele usa o termo aqui, olha. Mais uma vez, olha só. Versículo 26. Ele cuja voz um dia abalou a terra, agora proclama. Ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Por quê? Para instituir o reino. Porque a gente sabe muito bem que a terra, ela está sob o domínio de Satanás, que enganou o mundo inteiro. E o céu também está sob o seu domínio. Por quê? Porque os anjos foram lançados, os anjos fiéis foram lançados por terra. E ele está lá. Por isso que a palavra fala, por um pouco de tempo, o teu povo santo herdou a herança. Mas os nossos inimigos pisotearam o quê? O teu santuário. E agora que nós vamos lá para purificar esse santuário, para lançar os inimigos por terra. Entendeu? Por isso que ele está aí alto falando, eu vou abalar não somente a terra, mas vou abalar também o céu. Ou seja, ele vai tomar posse. Vai tomar posse para que Yahshua reine no céu e na terra. Entendeu? Por isso o anjo está falando ali. O anjo voando. Por isso que eu estou falando, a escritura nunca foi compreendida. Quando está falando ali no tempo de prestes. Por quê? Porque não é tribulação. Porque esse anjo está pregando o evangelho. Se está pregando o evangelho, ainda há chance de se salvar. O evangelho é eterno. Por isso que está dando tempo. Agora, logo em seguida vem 2 anjos. Aí esses 2 anjos são as 2 testemunhas. São as 2 testemunhas. Ok? Por quê? Vamos voltar lá porque já estamos encerrando aqui. Espera aí. Ó, Apocalipse 14, 6. Olha aqui. Apocalipse 14, 6. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu. Voava no meio do céu. Porque é Yahweh que está falando, tá vendo? 14, 8, gente. Com o evangelho eterno. 14, 6. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu, com o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra. Toda nação, tribo, língua e povo. Por quê? Ele veio anunciar os habitantes da terra. Habitantes da terra. Por quê? Porque no céu já foi decretado. Quando que no céu foi decretado? No céu foi decretado em Hebreus capítulo 1. Vamos lá. Hebreus 1. Vamos deixar aberto aqui que nós vamos voltar. Hebreus 1. Hebreus 1. Olha só. Hebreus 1, versículo 5. Ó. Hebreus 1, 5. De fato, a qual dos anjos disse ao: Tu és meu filho, hoje te gerei? Ou ainda, eu lhe serei pai e ele será filho? E ao introduzir o primogênito do mundo, diz novamente:
Adorem todos os anjos de Ial. Ok? Adorem todos os anjos de Ial. Depois de Yausha ter subido e foi abertos os portais eternos para ele passar, e é referido: quem é este Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória? É Ial, o forte, o valente. Aí é o anjo perguntando, né? Quem é esse que gosta de fazer pergunta? É o anjo que faz pergunta, entendeu? Quem é esse? O Rei da Glória. Então, aí, o que ele está falando? Ele anunciou lá no céu, ó. Ele anunciou lá no céu. Viu aqui? Adorem todos os anjos de Ial. Ele anunciou lá em cima. Adorem todos os anjos de Ial. Agora ele volta para anunciar aos habitantes da terra. Isso. Adorem todos os habitantes da terra. Aquele que fez. Aquele, adorem quem? Aquele que fez. Isso. Olha aqui. É maravilhoso. Ele faz assim, olha. O anjo que antes anunciou com os outros anjos, adorem ele, porque ele é o Rei da Glória. Ele é Ial. Ele é Ial, recebeu o nome de Ial. Tremendo. Por quê, irmãos? Vocês têm que entender que os anjos não ficam na frente de Ial lá, não. O porta-voz de Ial que fala com os anjos. E o porta-voz fala assim: anjos, quem é esse que está subindo aí? O Rei da Glória. Vocês têm que adorar ele, porque Ial deu o nome dele para ele. Então, todos os anjos adorem ele. Aí, agora no final dos tempos, ele desce e fazer para os habitantes da terra adore Ial. Ial filho. Entendeu? Adore Ial filho. Todos os habitantes adorem Ial filho. Por quê? Porque o nome, só é o nome de Ial que pode ser adorado. Só o nome de Ial. Yausha, ele não era adorado até que ele veio à terra, fez tudo certinho, e Yausha foi sobreexaltado, recebendo o nome acima de todo nome. Qual o nome? Ial. Ial filho. Ial, o forte, o valente. E aí agora ele pode ser adorado, porque ele recebeu a honra de Ial, de receber o mesmo nome. E quem é aquele que fala que ele não é digno? Tadinho dele. Tadinho dele. Tadinho de quem falar que Yausha, que virou Ial, não, o próprio pai o sobreexaltou dando o nome dele. Quem é esse que fala que ele não é digno? Então, amados, esse é o entendimento. Ele trouxe aos anjos que adorasse, ele anunciou aos anjos que adorasse Ial, filho. E agora ele volta e anuncia aos habitantes da terra: adorem Ial, filho, que é Yausha, que foi sobreexaltado recebendo o nome de Ial. Ok, irmãos? Então, eu estou falando isso tudo para vocês, é alimento muito, muito consistente. É muito forte esse alimento. É muito, muito, muito forte. Só fazendo uma introduçãozinha da sua... Introdução não, finalizar. Não, finaliza não, irmão. Faz um adendo. É porque você começou em Filipenses 2:6, não foi isso? E aí você leu até o 9, mas aí eu achei o 10 interessante. Pode ler. Que você falou agora. Pode ler. Eu vou pegar do 9, que diz assim: por isso Ial, o Pai, soberanamente o elevou. Ele conferiu o nome que está acima de todo nome, ou seja, Ial Filho, a fim de que ao nome de Ial, o Filho, todo joelho se dobre, nos céus, sobre a terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, e toda língua proclame que Ial Shamashia é o mestre, para a glória de Ial, o Pai. Porque se não falar o nome dele, não tem salvação. Porque na terra, irmãos, precisa de um nome para ser invocado, para a qual o homem ser salvo. Porque quando invoca, você está tomando posse do sacrifício. Isso. Então, aqui na terra, nós invocamos Yausha para a salvação. Entendeu? Mas é só para vocês entenderem. Vocês que estão se aproximando do Monte Sião, viu que não chegou lá ainda? Está se aproximando da Assembleia dos Primogênitos. Vocês, ou seja, por isso está falando assim: ouve aquele que fala do céu.
Entendeu? Por isso que faz o link com Apocalipse 14, o anjo que voa no céu. Ele não está voando, irmãos, não está pegando avião, nada disso. Ele está simplesmente referindo, por quê? Porque não é ele que está falando, é Yahweh que está no céu que fala por ele. Ok? Vocês entenderam? Sim. Isso, irmãos, é maravilhoso demais, né? É maravilhoso. Cada dia o Pai fala mais para nós e abre mais ainda os cadeados para a gente entender a palavra. E lembrando, Mical, ele só retorna a essa condição plena quando ele retorna ao seu corpo. Ao seu corpo, entendeu? Na condição humana, ele é aquilo que está referido de pouca força. De pouca força. Porque é um antagonismo do que ele tem de poder, do que ele veio totalmente despojado de poder. É para ser semelhante ao seu pai. Da mesma forma que o Todo-Poderoso também se despojou de tudo para ver na condição de humano e na condição de inferior aos anjos, né? Então, amados, nós vamos encerrar. Gratidão, 1h21, né? Nós fomos até bem rápidos, mas eu quero que os irmãos ouçam esse áudio pelo menos mais 2 vezes, tá? Por quê? Porque, igual eu falo com os irmãos, se os irmãos não alimentam, vai ficar desnutrido, subnutrido, anêmico, fraquinho e não vai entender, né? Agora você viu ali por que o anjo está voando, né? Porque ele não é ele que está falando, é aquele que está no céu que está falando através dele. Vocês entenderam? Sim. Tem certeza? Se eu perguntar depois, vocês vão poder conseguir responder assim? Vão? Então tá bom. Então eu vou fazer perguntas, hein, irmãos? Tá? Vamos fazer grato agora para a gente concluir aqui o áudio? Vamos juntos. Grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha.